Oi, gente, voltando. A gente agora vai para a operação denominada incorporação. Veja só, a incorporação ele é o ato pelo qual uma ou mais sociedades elas são absolvidas, elas são incorporadas a uma outra sociedade já existente. E essa sociedade incorporadora, ela vai suceder, ela vai assumir todos os direitos e as obrigações que eram da sociedade incorporada. Então, na incorporação, é necessário, que todas aprovem como vai ocorrer aquela incorporação, tanto no artigo 227 da Lei das Sociedades Anônimas, como no 1116 do nosso Código Civil, vamos lá para ele, existe essa previsão, tá? Ai, meu Deus, cadê ele? Aí, passei direto. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absolvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprovar na forma estabelecida para os respectivos tipos. Ou seja, uma votação de uma sociedade anônima, ela vai ocorrer de uma determinada maneira. De uma sociedade limitada, ela vai ocorrer de outra maneira. Então, o que o 1116 está dizendo é que, para ocorrer a incorporação, todas as sociedades têm que aprovar essa operação e que a aprovação ela vai correr da maneira que cada sociedade ela tem o seu tipo específico de votação. Tá legal? Gente, na incorporação, as sociedades incorporadas, elas vão morrer, elas vão ser extintas. Mas não vai haver o nascimento, o surgimento de uma nova sociedade. O que vai acontecer é que vai se manter a sociedade incorporadora, tá? E a obrigação de levar a registro essa operação, ela vai ser da sociedade incorporadora. Porque no momento que houve a aprovação, que se firmou a operação societária, a incorporação, as incorporadas elas vão morrer. E todos os direitos e deveres existentes, elas vão passar para a sociedade incorporadora. Ok? Terceira operação societária é a fusão. Gente, a fusão é a operação quando duas ou mais sociedades se unem para formar uma sociedade nova. Ou seja, é diferente da incorporação, porque na incorporação, uma sociedade ela é mantida, a sociedade incorporadora. Aqui, todas as sociedades elas vão morrer e vai ressurgir das cinzas uma única sociedade, que vai suceder todas as outras em direitos e em obrigações, em direitos e deveres, tá? A fusão, ela obrigatoriamente, ela determina a extinção das sociedades originárias. Ela só vai se manter a sociedade nova, certo? E essa sociedade nova, ela vai ser a fusão, a reunião de todas as outras. Gente, cisão. Cisão é a divisão, é a quebra. Ela é a transferência de parcelas do patrimônio. Ou seja, eu tinha uma sociedade limitada e eu vou transferir para uma sociedade anônima, para uma sociedade em nome coletivo, uma parcela do meu patrimônio. Essa pessoa que vai receber, a pessoa que vai receber essa parcela do patrimônio, ela pode ser uma nova sociedade constituída exclusivamente para esse fim, ou ela pode ser uma sociedade que já existe, ela que já existia, ela só está incorporando ao patrimônio dela uma parcela de bens ou uma parcela, uma cartela de clientes de uma outra sociedade, tá?
essa cisão ela pode ser total ou parcial. Se houver a versão é verter, é transformar, é levar para outra sociedade. Se houver uma versão de todo um patrimônio, ela vai ser uma cisão total, e aí, nessa situação, ela vai ser regida pelas normas da incorporação, a Lei das Sociedades Anônimas, ela diz isso, no 229, parágrafo 3º, ou se ela for parcial, ela vai continuar existindo, a sociedade anterior, mas ela vai estar transferindo uma parte dela para outrem, certo? A sociedade que absorver a parcela do patrimônio, ela vai suceder nos direitos e obrigações inerentes àquela parcela. Por exemplo, é muito comum haver uma cisão onde eu estou passando um exemplo. Existe uma sociedade que ela presta serviço de limpeza urbana e também ela presta serviço para particulares de limpeza de como é que chama? De limpeza, faxina não, gente, fugiu o nome agora. Mas, enfim, ela tem dois braços. Um braço que presta serviço público e um braço que presta serviços a particulares, contratantes. Então, eu vou ceder, eu vou vender, eu vou passar a parte da minha sociedade que se refere à prestação de serviço privado a outra pessoa. Então, essa pessoa, ela vai assumir em direitos e obrigações aquela parcela da minha sociedade. A minha sociedade, ela vai ser reduzida, tá? Eu vou ter que retirar do capital social dela aquele montante. E a sociedade que vai receber, ela vai incorporar, ela vai aumentar o capital dela, ou ela vai abranger as atividades dela para incorporar aquela situação, tá? A sociedade que recebe os bens, eu já falei, né? Ela pode ser uma sociedade já existente ou uma sociedade constituída para esse fim específico, tá? Então, ela pode ser total ou parcial, ela pode ser cedida para uma empresa nova ou para uma empresa já existente, tá? E ela vai ceder em relação ao que foi cedido em direitos e deveres, tá? Gente, fora os 4 tipos principais, transformação, incorporação, cisão e fusão, também existem outras operações societárias. Veja, em sua grande maioria, essas operações, elas se referem às sociedades anônimas, porque as sociedades menores, gente, não realizam muito nenhum tipo nenhum, na verdade, dos tipos de operações societárias. Elas, na verdade, sempre ocorrem nas grandes companhias, mas não é proibido, não é um impedimento, tá? É só uma constatação. E aí, entre essas outras operações, nós destacamos algumas, tá? A primeira que nós vamos destacar é a coligação, tá? A coligação é uma relação, tá? É uma relação que ela se refere basicamente ao capital. As sociedades, elas têm uma relação entre si, que elas podem ser ou de controle, que são as sociedades controladas, as sociedades filiadas, ou ela pode ser uma coligação de simples participação. Quando ela é uma coligação de controle, a gente vai ter a figura da sociedade controladora. E nós vamos ter a figura da sociedade controlada. Controladora é quem detém o domínio em relação à controlada, tá? E esse domínio ele vai ser permanente e ele vai ser em relação às deliberações sociais, ou seja, nas votações, ou ela vai ser o poder de eleger os administradores, tá? Esse controle ele pode ser de duas maneiras.
Ele pode ser um controle societário direto, quando uma sociedade possua outra sociedade, em relação a outra sociedade, a maioria dos votos nas deliberações e o poder de eleger os administradores. Mas esse controle societário ele vai ser indireto quando esse poder ele esteja em poder de uma terceira que, mediante ações ou cotas, ela detém o controle, tá? Então, ela vai ser um controle societário direto ou indireto. Gente, essa coligação, ela também pode ser denominada de coligada ou filiada, que é quando exista um controle, exista uma preponderância acima de 10% do capital. Mas ela não é um controle total. Ela tem, por isso, a Lei de Sociedade Anônima, ela alterou o seu dispositivo legal, tá? E ela passou a denominar a coligada ou filiada como influência significativa, certo? E aí, essa alteração, ela está prevista na Lei das Sociedades Anônimas, no artigo 243. Tá? Essa alteração ela foi de 2009 e ela passou a utilizar essa influência significativa, porque ela pode, em determinadas hipóteses, não determinar os rumos daquela sociedade controlada. Tá? E, por fim, é uma simples participação quando existe uma coligação, mas a participação ela é de menos de 10% do capital com direito a voto. Tá? Então, resumindo, existe a coligação de sociedade, é quando existe um controle nas relações de capital. Ele vai ser uma relação de controle, e aí ela é denominada controlada. Ela vai ser uma coligação filiada, tá? Quando ela for uma relação que tenha uma influência, mas que não determine os rumos, e ela vai ser uma simples participação quando aquela coligação ela só se referir a menos de 10% do capital social com direito a voto, tá? Eu vou parar novamente aqui, gente, e já